pesquisa, e o seminário era uma oportunidade de nós vermos as pesquisas de outras pessoas. Então, é um prazer imenso estar aqui, eu gostaria de agradecer pelo convite. O título desse seminário de hoje, eu coloquei Nanomateriais, Síntese, Aplicações e Desafios. Então, para falar um pouco desse tema, eu vou voltar no passado, eu vou voltar lá na minha iniciação científica, que eu comecei na UFCJ com o Marco, onde a gente tinha o trabalho de mestrado da Débora, que ela preparava um compósito de nanotubos de carbono com oxicarbeto de silício, e ela teve problemas devido à aglomeração dos nanotubos de carbono. Então, eu atuei primeiro com nanomateriais, fazendo a modificação de superfície de nanotubos de carbono. Nessa época da iniciação científica, foi muito interessante para mim, porque foi meu primeiro contato com o laboratório. Eu tive diversas inspirações, diversas pessoas que serviram de referência para me estar caminhando na área de pesquisa. Uma delas foi a Rosalva, que está aqui presente. A Rosalva estava no mestrado e eu ficava maravilhado assim, com o trabalho dela. E diversas outras pessoas, que eu não vou citar um nome aqui, porque senão eu vou estender demais minha apresentação, que hoje eu vou falar bastante. Bom, então a gente fazia essa modificação de superfície de nanotubos de carbono para fazer a desaglomeração, e o intuito era a preparação de materiais compósitos, onde durante o mestrado eu preparei um material compósito para absorção de luz, utilizando nanotubos de carbono e quantum dots, onde os quantum dots eram utilizados como material absorvedores de luz. Depois eu fui para o doutorado, onde eu também continuei trabalhando com esses materiais absorvedores de luz, os quantum dots, mas agora com uma aplicação em um dispositivo, que aí eu fui trabalhar com as células solares. E após o doutorado, eu participei de uma parceria entre a empresa de tintas condutivas Ticon e a Unesp de Rio Claro, onde eu trabalhei fazendo a adequação das propriedades reológicas de um material para processar esse material na forma de tinta e estar utilizando ele para a aplicação em desembaçadores automotivos ou antenas flexíveis. Após a conclusão desse projeto, eu vim para o CTI, aqui no Centro de Tecnologia da Informação Renato Ascher, e hoje eu estou trabalhando com a síntese e aplicação de nanomateriais multifuncionais. Então, eu trabalho com diferentes áreas de aplicação e diferentes tipos de síntese de nanomateriais. Na apresentação de hoje, eu resolvi trazer como aplicação os dispositivos eletrônicos conectados. Eu vou falar um pouco de como a nanotecnologia pode estar contribuindo para o desenvolvimento desses eletrônicos. Vou falar um pouco de alguns nanomateriais, processos de síntese, aplicações, e ao longo de todos esses tópicos eu vou destacar alguns desafios que nós temos. E muitas vezes esses desafios eles podem se tornar oportunidades para a gente estar desenvolvendo algum processo ou uma melhoria, e também vou falar das oportunidades para a gente estar arrecadando fomento para desenvolvimento das nossas pesquisas. Bom, dos dispositivos eletrônicos conectados, eu gostaria de começar falando dos celulares. Eu tinha um celular antigamente que dos dois únicos ícones que tinham na tela dele era esse ícone aqui no canto superior esquerdo, que era referente à intensidade de sinal, e o outro ícone referente à bateria. E hoje em dia, no nosso cotidiano, cada vez mais ícones vão ficando presentes, alguns a gente já está mais familiarizado com eles, outros são novos, e dentro desse contexto, a gente tem as antenas. Antigamente as antenas eram muito comuns, a gente ver antenas para todo lado, antenas grandes,
eram parabólicas, as antenas dos celulares, e hoje em dia as antenas estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, porém de forma oculta. A gente não vê mais a antena do nosso celular, a antena do nosso notebook, ela é interna, da televisão. Então, quando a gente vai falar de dispositivos eletrônicos conectados, as antenas, elas têm um papel fundamental. E um outro tipo de aplicação que eu queria destacar nesse seminário são os mostradores de imagens. Quando a gente fala de dispositivos emissores de luz, a gente chega até os dispositivos mostradores de imagens, que são... Existem diversos outros dispositivos que são fundamentais para esse nosso seminário agora, mas eu queria destacar a importância dos dispositivos mostradores de imagens e das antenas, que permitem a gente estar fazendo essa conexão aqui agora, em tempo real, e essa apresentação. Eu acho isso uma coisa fantástica, e a gente está caminhando para muito mais coisas conectadas no nosso dia a dia. Então, referente aos ícones que vão aparecendo, aqui a gente tem o ícone de sinal de Wi-Fi, Bluetooth, conexão em rede, antenas emitindo sinal, e aí a gente começa a ver no nosso celular o ícone 3G, e aí quando a gente vê o ícone de televisões smart, que são as televisões conectadas, então a gente vai levando um tipo de vida cada vez mais conectado. Hoje em dia se fala muito das casas inteligentes, onde nós temos diversos equipamentos conectados, seja televisão, interruptores, tomadas, lâmpadas. Isso é uma coisa muito interessante. A gente já começa a ver o ícone de 4G presente no nosso celular, já se torna uma coisa comum. Outro dia eu fui olhar um pouco de carros no mercado, e aí eu vi a questão de carros conectados, que já tem sinal de internet, e eu achei muito interessante. A gente vê essas coisas de carro inteligente, já começa a falar dos carros autônomos, e a gente começa a escutar falar bastante, por exemplo, da indústria 4.0, onde a gente já tem uma indústria que é bastante automatizada, mas agora a gente começa a falar da indústria mais conectada. Isso é uma coisa muito interessante, que não fica só essa questão de conexão, não vai ser só na indústria, mas também na área agrícola, onde com o desenvolvimento das tecnologias nós temos cada vez mais tipos de sensores no mercado. Esses sensores podem coletar dados ali, por exemplo, de planta ou dados corporais de animais ou de nós também, e está enviando esses dados por antena e esses dados processados. Então, a gente tem essa questão de conectividade cada vez mais presente no nosso cotidiano. E com a implementação da banda 5G, a gente tem uma perspectiva de que cada vez mais objetos conectados, principalmente com a internet das coisas. Então, a gente tem um ganho de conexão chegando aí que vai revolucionar nossas vidas. E os nanomateriais, eles têm um papel fundamental nessa questão de dispositivos conectados. Quando a gente está lá no laboratório, preparando um nanomaterial, ou lá na empresa, um dos primeiros desafios após a síntese é fazer a caracterização desse nanomaterial, porque a escala de tamanho desses materiais, a escala nano, ela já é uma escala que é difícil para fazer análise. Então, um simples microscópio óptico não permitiria a gente estar fazendo a caracterização adequada desse material, e às vezes é necessário os microscópios eletrônicos, por exemplo, microscópios eletrônicos de varredura ou transmissão. Esses equipamentos muitas vezes são caros e o acesso às vezes é um pouco difícil, então a gente já começa, um dos desafios dos nanomateriais é fazer a caracterização, mas quando a gente obtém esses nanomateriais, felizmente tem algumas evidências que a gente pode, algumas propriedades que a gente consegue caracterizar por métodos espectroscópicos, então a gente já começa a ter uma evidência,
e superar essa dificuldade de estar analisando nosso material. E a gente vê cada dia mais esses nanomateriais chegando na indústria e sendo comercializados. Tanto comercializado na sua forma individual ou na forma de nanocompósitos. Ele pode estar presente em alguma matriz, uma matriz polimérica, vítrea, e também comercializado em dispositivos, onde ele vai ter uma função em algum tipo de dispositivos. Aqui no caso, eu estou trazendo a televisão, que hoje em dia muito se ouve falar das televisões com quantum dots. Bom, então, dos nanomateriais, a gente tem uma diversidade muito grande de nanomateriais, e esses nanomateriais têm propriedades que são interessantíssimas, e são muitas as propriedades desses nanomateriais. Eu não vou citar todas, porque vou acabar estendendo demais a minha apresentação, mas eu vou citar algumas. Por exemplo, nós temos as nanopartículas metálicas, que têm propriedades eletrônicas muito interessantes, as nanopartículas de óxidos metálicos, os pontos quânticos possuem propriedades de emissão de luz. Nós temos os nanomateriais de carbono, que se destacam devido às suas propriedades eletrônicas, propriedades mecânicas, de emissão de luz também, quando a gente vai para o caso dos carbon dots. E nós podemos combinar as propriedades desses diferentes nanomateriais por meio de materiais compósitos, onde nós conseguimos obter nanomateriais com multifuncionalidades. Então, eu tinha falado que a gente encontra cada vez mais nanomateriais disponíveis comercialmente. Eu trouxe aqui algumas empresas que trabalham com nanomateriais. Esta empresa ela comercializa diversos tipos de nanomateriais, incluindo desde óxidos metálicos até pontos quânticos de diferentes tamanhos. Outra empresa que eu acho bastante interessante é a Nanocomposites. Ela trabalha com nanopartículas metálicas com propriedades de morfologia, distribuição de tamanho muito bem controladas. A gente vê a Gerdau lançando projetos na área de grafeno, prometendo diversos produtos inovadores no mercado. Tem a Nanogreen, que trabalha também com nanopartículas metálicas. A Nanum, que é uma empresa mineira que ela trabalha com óxidos metálicos e a impressão desses nanomateriais por inkjet. Temos, por exemplo, a AG Têxteis, que ela trabalha inserindo nanopartículas condutoras em tecidos para fabricação de roupas inteligentes. Então, nós podemos achar diversas empresas que comercializam nanomateriais ou dispositivos baseados em nanomateriais, tanto no exterior quanto aqui no Brasil. Então, os nanomateriais, eles estão saindo do laboratório e cada vez mais chegando no mercado, e é um mercado que tem uma expectativa de crescimento muito grande. Quando a gente fala de um nanomaterial e a gente pega um material, por exemplo, na escala micro, e nós vamos comparar o preço desses nanomateriais, o preço desses nanomateriais é geralmente muito elevado em relação a materiais na ordem de tamanho micro. Por exemplo, aqui nós temos micropartículas de prata, com distribuição de tamanho entre 5 e 8 micrômetros. Nós podemos ver aqui que 10 gramas, ela custa em torno de R$ 577. Aqui nós temos nanopartículas de prata, da Nanocomposites, são nanopartículas com diâmetro em torno de 50 nanômetros, aqui 5 gramas, e o valor aqui em $4.495, que dão aproximadamente R$ 23.823. É muito caro quando você vai fazer essa comparação. No entanto, a gente pode ver que essas nanopartículas nanométricas, elas têm propriedades que às vezes são muito bem controladas.
Aqui, no caso, nós temos nanopartículas que utilizaram PVP como ligante de superfície, mas nós podemos observar que a distribuição de tamanho dessas nanopartículas ela não é tão homogênea. Por isso, aqui a gente tem a questão do eco. Como elas não são tão bem controladas, essas são nanopartículas que eles vendem como sendo uma opção mais econômica. Eu vou deixar para vocês pesquisarem, vocês entrem no site dessa empresa, se vocês tiverem curiosidade, e vejam o preço das nanopartículas que são ultra uniformes. Aí o valor é assustador. Então, quando a gente vê as nanopartículas com esse preço, a gente já pensa que uma rota de síntese para a produção de nanopartículas é algo extremamente lucrativo. Ela pode até ser se você tiver um custo de produção baixo e cliente para você vender, comercializar essa nanopartícula, realmente ela se torna uma rota muito lucrativa. Só que nesse meio a gente tem diversas dificuldades, muitas dificuldades mesmo, para obter uma rota de síntese, para obtenção de um produto com as propriedades muito bem controladas. Então, quando a gente vai falar de rotas de síntese de nanomateriais, a gente destaca duas abordagens, que são a top-down e a bottom-up. A top-down, a gente parte de precursores maiores e reduz o tamanho desses materiais para obtenção de materiais na escala nano. E a bottom-up, a gente utiliza moléculas, átomos, para ir construindo esses nanomateriais. Todas essas duas técnicas, elas possuem, essas duas abordagens, elas possuem seus vantagens e desvantagens, mas elas são muito eficientes para a produção de nanomateriais. E a gente tem uma infinidade, não só de nanomateriais, mas também como métodos de síntese de produção desses nanomateriais. Por exemplo, aqui nessa imagem eu vou destacar, a gente tem a grafitização ou a deposição química de vapor, que a gente pode utilizar fazendo um sistema de forno, um forno tubular, com o nosso precursor aqui no meio, por exemplo, a passagem de um gás inerte. Nós temos a síntese, onde nós podemos preparar o material em solução, utilizando radiação por ultrassom, ou redução química. Então, nesse meio, a gente tem micro-ondas, síntese por micro-ondas, hot injection, CDV, litografia. Então, são diversos métodos de síntese que permitem a obtenção de nanomateriais, cada um com a sua vantagem, com a sua desvantagem. Uma coisa que eu faço uma pergunta para quem trabalha não só com nanomateriais, mas com quem trabalha em materiais em geral, tem que se perguntar o quanto custa para produzir o meu nanomaterial. A gente já começa por um cálculo simples, que é avaliar o preço de reagentes, mas para a gente dar o preço final de um nanomaterial, é um cálculo mais complexo. A gente tem que envolver o preço dos precursores, funcionários, equipamentos, desgaste de equipamentos, estrutura predial. Então, são diversos fatores que influenciam quando a gente vai dar um preço de um nanomaterial. E é muito bem importante a gente estudar um método de síntese para obtenção desses nanomateriais e avaliar algumas coisas simples, por exemplo, o rendimento da síntese, que muitas vezes a gente prepara uma síntese e a gente não avalia o rendimento. Isso tudo é muito importante para a gente dar um preço ou saber quanto que a gente está gastando para preparar um nanomaterial. Então, isso tudo vai contribuir de uma maneira muito significativa quando o nosso intuito é vender ou dar preço a alguma coisa. Eu gostaria de destacar das rotas de síntese, as rotas de síntese que utilizam solução para a preparação de nanomateriais, por exemplo, ultrassom, redução química, porque muitas vezes essas técnicas utilizam os ligantes de superfície.
Então, tem, por exemplo, a nanopartícula metálica, eu vou utilizar o caso da prata. A gente tem os precursores de prata e a gente precisa de ligantes de superfície, que são moléculas orgânicas que vão interagir com a superfície desse nanomaterial e controlar seu crescimento e algumas propriedades. Os ligantes de superfície, eles têm um papel fundamental para controle do tamanho desses nanomateriais durante a síntese. Eles também permitem a obtenção de nanomateriais com diferentes morfologias, nanomateriais esféricos, cúbicos, na forma de nanofios, nanobastões. Os ligantes de superfície também, eles têm um papel fundamental na estabilidade dos nanomateriais. Muitas vezes, os nanomateriais, eles apresentam baixa estabilidade e para superar esse desafio, a escolha certa do ligante de superfície, ela é fundamental. E também os ligantes de superfície, eles vão influenciar na interação desses nanomateriais com uma solução ou, por exemplo, com uma superfície. Então, muitas vezes, quando a gente vai preparar um dispositivo, a gente acaba que tem camadas ali de nanomateriais que, por alguma propriedade específica, elas não são compatíveis. Então, a gente acaba que a gente tem que entender e modificar alguma dessas superfícies para estar compatibilizando esse nanomaterial ali no nosso dispositivo para melhorar a nossa eficiência. Então, os ligantes de superfície, conforme eu falei, eles têm um papel fundamental na síntese de nanomateriais. Então, quando a gente tem aqui o nosso core, que seria a nossa parte inorgânica de algumas nanopartículas que são orgânicas, esses grupos de superfície, eles já podem vir do próprio precursor, mas no caso de materiais inorgânicos, nós utilizamos moléculas orgânicas para estar fazendo essa interação. Nós podemos ter moléculas com grupos amino, que são amino, tiol e ácido carboxílico, são os principais grupos funcionais para a gente estar fazendo utilizando como ligantes de superfície. E os ligantes de superfície, eles vão influenciar muito nas propriedades do nanomaterial. Então, a gente tem que fazer a escolha tanto em função do grupo funcional adequado, do tamanho de cadeia, porque em aplicações onde vai envolver a transferência de elétrons, ligantes com tamanho de cadeias grandes acabam atrapalhando a transferência de elétrons, e muitas vezes também, em algumas aplicações, a gente utiliza os ligantes de superfície para fazer a síntese desse nanomaterial. No entanto, depois nós temos que remover a maior quantidade possível desses ligantes de superfície, porque eles podem acabar atrapalhando em algumas propriedades, quando a gente vai para uma aplicação final. Então, eu vou falar no caso da prata. A prata, atualmente, ela é o nanomaterial mais comercializado no mundo. Em 2018, 50% do mercado envolvendo nanomateriais era de nanopartículas de prata. E as nanopartículas de prata, nós podemos sintetizá-las em diferentes morfologias. Isso vai depender da quantidade de ligantes de superfície, do método. Então, aqui eu destaquei o método poliol, onde ele faz a redução da prata em etileno glicol em altas temperaturas, utilizando polivinilpirrolidona como ligante de superfície. E dependendo das condições de síntese, você consegue obter nanocubos, nanofios, nanoesferas, mas em síntese nem tudo é perfeito. E a gente tem diversos desafios, falando parece muito fácil, mas quando a gente vai colocar a mão na massa, a gente vê que começam a surgir diversos problemas. Um deles é você obter todos esses produtos juntos. É uma imagem linda, essa imagem de microscopia eletrônica de transmissão, mas para uma aplicação, ter essa diversidade de produtos misturados acaba atrapalhando um pouco. Aqui a gente pode observar na imagem, nós temos nanocubos, nanofios, aqui nanosferas. Então,
Quando a gente vai para um método de síntese que ele permite um controle muito preciso das propriedades e a obtenção de produtos uniformes, a gente tem um valor agregado muito grande a esses nanomateriais, porque é muito difícil. Uma outra coisa que eu sugiro para vocês, se vocês tiverem curiosidade, é entrar no site da Nanocomposites e ver o valor dos nanocubos de prata. Aqui nós temos uma rota para obtenção de nanocubos de prata, onde nós podemos observar aqui a uniformidade do produto obtido é muito grande. Isso não é uma rota síntese, não é algo tão trivial. Aqui nós temos imagens de nanofios de prata. Os nanofios de prata, eles têm se destacado muito para aplicação em eletrodos condutores transparentes e flexíveis. Isso é possível porque os nanofios de prata, eles têm uma alta razão de aspecto, que é a relação entre o comprimento e a largura desse fio. Com isso, nós conseguimos percolar um caminho, vamos imaginar aqui do início dessa imagem até aqui no final. Então, a gente consegue ver que esses fios, eles passam por todo esse caminho. Então, ele percola todo esse caminho com uma quantidade de material muito pequena, deixando espaços vazios para passagem de luz. Então, a gente consegue fazer uma trilha condutora contínua e ainda a gente tem espaço para passagem de luz, permitindo, assim, a obtenção de eletrodos condutores transparentes. O que já não é possível utilizando nanopartículas de prata, porque para você percolar um caminho daqui até aqui, a quantidade de nanopartículas que a gente precisa, ela é muito grande. Então, acaba que a gente não consegue fazer esse caminho com quantidades poucas, utilizando poucas nanopartículas de prata. Então, quando a gente vai falar com nanopartículas esféricas, essa questão a gente consegue fazer dispositivos condutores, mas transparentes já é para os nanofios de prata que possuem essas propriedades. O que torna o mercado de prata tão grande, basicamente, são dispositivos eletrônicos. Aqui a gente tem uma imagem do pó de prata, quando a gente faz a síntese e a purificação das nanopartículas, e a gente obtém esse pó acinzentado. E aí a gente tem que pensar como que a gente vai aplicar, como que a gente vai estar utilizando esse material em alguma aplicação. Uma delas é a formulação de tintas. Nós utilizamos as nanopartículas de prata como pigmentos para a formulação de tintas. Essas tintas têm uma aplicação muito grande em placas de circuito impresso. Hoje em dia, qualquer eletrônico que a gente for abrir, a gente vai olhar, ver essas trilhas impressas utilizando tinta prata. Ela está muito presente no nosso dia a dia, embora de forma oculta. E aí, a prata, ela tem propriedades muito interessantes e ela não só permite a fabricação de dispositivos eletrônicos rígidos, mas quando nós vamos para os dispositivos eletrônicos flexíveis, a prata ainda vai estar atuando nesse tipo de aplicação. E conforme eu tinha falado anteriormente, agora a gente caminha para eletrônica flexível. Então, com a prata também nós conseguimos fazer eletrodos condutores transparentes utilizando nanofios de prata. Algumas vezes também esse material, esses nanofios de prata são combinados com óxido de grafeno para a formação de um material compósito, onde a gente consegue ter uma melhoria das condutividades elétricas desse material. E aí a gente começa a ver a prata sendo utilizada bastante em antenas, tendo uma contribuição muito significante na implementação da internet das coisas. Além disso, tem a prata também, as tintas de prata são utilizadas em células solares, onde as conexões das células no painel solar à base de tinta prata. Na questão automobilística, os desembaçadores automotivos muitas vezes são baseados em tinta prata. Quando a gente vê aquelas trilhas nos vidros traseiros dos automóveis, tem umas trilhas marrons. A composição dessa trilha é à base de tinta prata,
partindo de nanopartículas. Então, quando a gente fala da prata e dos nanomateriais para comercialização, o controle de qualidade desses nanomateriais e a reprodutibilidade é muito grande. Então, quando a gente faz uma síntese, é importante a gente avaliar algumas propriedades. Por exemplo, esse trabalho, ele fez a difração de raio-x do pó de prata após 3 meses que esse material foi sintetizado. Para quê? Para avaliar se houve a formação de óxidos, se essa prata oxidou. E aqui no difratograma de raio-x nós podemos observar que a gente não tem nenhum pico referente à formação do óxido de prata. Também é importante você saber a morfologia dessas nanopartículas, fazer a caracterização morfológica, a análise térmica. Aqui nesse caso ela foi utilizada para determinar a quantidade de ligantes de superfície utilizada para a síntese dessa prata, onde a gente pode ver esse pico aqui exotérmico, que ele é referente à degradação dos ligantes de superfície dessas nanopartículas. E aqui eu estou falando só das nanopartículas sem estar utilizadas na forma de tinta, porque quando a gente vai para a forma de tinta, a gente tem que fazer outras avaliações. Aqui nós temos a distribuição de tamanho. Aqui a distribuição de tamanho está um pouco homogênea, porque no caso da prata, quando a gente utiliza os ligantes de superfície para fazer a síntese, quando a gente vai aplicar, os ligantes de superfície acabam sendo um material isolante. Então a gente tem que retirar os ligantes de superfície, o que acaba causando aglomeração das nossas nanopartículas. Então, aqui são as mesmas nanopartículas, no entanto, aqui foi feito um tratamento com ultrassom para desaglomerar e a gente conseguir observar as nanopartículas individuais. Então, quando a gente faz a tinta utilizando esses nanomateriais como pigmento, a gente tem que fazer uma tinta ou uma solução e pensar como que a gente vai utilizar. A gente vai precisar fazer um filme, então a gente pode fazer por dropcast, spin coat, mas quando a gente tem que fazer um design específico, é muito importante a gente utilizar uma técnica para gravação de padrão, como, por exemplo, a impressão. Aqui foram impressas diferentes trilhas utilizando prata. As trilhas apresentam diferentes espessuras, e aí a gente tem que avaliar a espessura dessa trilha, a largura, a espessura dessa trilha, a condutividade, quantas camadas a gente vai pôr. Então, o controle do padrão de qualidade das amostras é um desafio e é algo extremamente importante quando a gente pensa na comercialização desses nanomateriais. E aqui eu destaquei a aplicação das nanopartículas de prata em antenas. Eu vou falar especificamente da antena por identificação por radiofrequência. Essas antenas elas são feitas de materiais condutores, geralmente cobre, alumínio ou prata, que podem interagir com a radiação eletromagnética e fazer tanto a transferência quanto a recepção de informações. As antenas por identificação de radiofrequência, elas estão cada vez mais presentes na nossa vida. A gente tem aqui um cartão, onde nós temos fios de cobre enrolados, formando essa antena e ligados a um chip. No entanto, esses fios são um pouco limitados à questão de tamanho, fabricação de um design específico. Então, os nanomateriais, por exemplo, como nanopartículas de prata, que permitem a produção de tintas condutivas, eles permitem novos designs de antena. E esses novos designs, eles estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Hoje, muitos cartões já vêm com esse ícone aqui de uma antena, onde ele já tem uma antena interna, feita à base de tinta prata. E essas antenas de identificação por radiofrequência, elas vão ter uma importância muito grande quando nós falamos de internet das coisas,
porque nós colocamos essa antena em um objeto, nós conseguimos identificar esse objeto e rastreá-lo sem contato visual, apenas utilizando ali um detector, por exemplo. Imagina, a gente vai no mercado fazer compra e cada produto que a gente compra tem uma antena por identificação de radiofrequência que tem uma certa limite de sinal que vai ler que não é muito curto, e o detector do caixa já automaticamente poderia coletar todas as informações desses objetos sem a gente precisar tirá-los do carrinho. Então, isso é uma coisa que está chegando em diversos comércios, empresas para controle de estoque. Essas antenas, então, estão cada vez mais comuns no nosso dia a dia. Só que, às vezes, elas ficam ocultas. Aqui é um produto que eu comprei recentemente, é uma rede, e na etiqueta, se você colocasse ela contra a luz, você consegue ver essa antena de prata impressa num substrato flexível. Então, é uma antena, elas estão cada vez mais presentes, mas elas estão cada vez mais ocultas. Aqui é um trabalho que a gente fez na empresa, na Ticom, onde nós utilizamos uma tinta condutora transparente. Essa tinta, no caso, ela não é à base de nanomateriais, ela é uma tinta orgânica, mas para melhoria do desempenho dessa tinta, a gente poderia inserir nanomateriais, porque um dos nossos problemas é a transmissão de dados. Essa tinta ela não tinha uma profundidade de pele adequada e nenhuma absorção da radiação adequada. Então, a gente precisava melhorar a questão da condutividade e diversas outras propriedades, e a gente pode conseguir isso por meio da inserção de nanomateriais nessa tinta. Que é um outro trabalho que eu destaquei, que faz a impressão de tinta utilizando nanomateriais, aqui no caso são nanofios, faz a impressão utilizando silk, onde aqui é colocado a tinta prata, passa um rolo aplicando uma certa força, essa tela desce, entra em contato com o substrato, deixando o padrão que a gente determinou gravado. Então, nós podemos observar que é um método que é simples, mas que ele é eficiente para a produção de padrões utilizando nanomateriais. Porque às vezes a gente vai falar a gente faz um filme, mas às vezes a gente precisa de um padrão com um design específico para uma aplicação. Que é o caso das antenas e também dos mostradores de imagens. Então, falando dos mostradores de imagens agora, eu vou falar um pouco dos nanomateriais emissores de luz. A luz tem uma importância muito grande na nossa vida, dada aí a importância do sol, as luzes para iluminação na nossa casa, e a gente tem diversos tipos de aplicação para esses nanomateriais envolvendo luz. Aqui eu destaquei LEDs na região do ultravioleta. Esses LEDs aqui, eles têm emissão em aproximadamente 250 nanômetros. Esse comprimento de onda, ele acaba sendo possuindo propriedades que degradam o DNA ou RNA de vírus, bactérias. Então, essas lâmpadas são utilizadas para matar vírus, bactérias. Também é muito utilizado em aquários para evitar a formação de alga. São os filtros UV. A gente tem a aplicação em dispositivos mostradores de imagens, por exemplo, como as televisões de quantum dots. Nós temos também a aplicação de materiais emissores de luz em diversos técnicas de caracterização, as técnicas espectrométricas. A gente tem dispositivos emissores de luz, lasers. Então, nós temos uma diversidade de aplicações para materiais emissores de luz muito grande. E nesse contexto, eu queria destacar os pontos quânticos, os quantum dots, e outros nanomateriais luminescentes, como é, por exemplo, o caso dos nanocristais de perovskita, onde a gente pode modular o comprimento de onda de absorção e de emissão desse material em função da composição. Aqui nós temos
por exemplo, as perovskitas com césio, chumbo, X3, onde chumbo pode ser igual ao cloro, bromo ou iodo. Então, de acordo com a composição, nós temos emissão no azul, no verde ou no vermelho. Temos os pontos quânticos de CDTE, que além de controlar os pontos quânticos, a gente pode modular a emissão, tanto em função da composição, quanto também em função do tamanho desses nanomateriais. Aqui no caso CDTE, a gente consegue obter nanopartículas com emissão que vão ali do verde ao vermelho, simplesmente modulando o tamanho dessas nanopartículas. Nós temos, por exemplo, os calcogenetos de chumbo, onde a gente já tem uma emissão na região do infravermelho. Então, esses materiais, eles se destacam porque eles apresentam altos valores de rendimento quântico de fotoluminescência. Esse rendimento quântico de fotoluminescência, ele é uma medida da quantidade de luz que o material absorve pela quantidade de luz que ele emite, e esses materiais, eles apresentam valores de rendimento quântico muito elevados, o que torna promissor para aplicações em dispositivos emissores de luz. Eu tenho a questão do controle do comprimento de onda de emissão, que eu falei que pode ser feito tanto em função da composição quanto do tamanho desses nanomateriais, e o processamento em solução, porque quando a gente vai processar algum material em solução, algumas técnicas são mais fáceis. Por exemplo, a gente pode processar o material depois na forma de tinta, e usar diversas técnicas de deposição úmida para estar aplicando esse material em um dispositivo. Porque quando a gente pensa na aplicação do material, a gente tem que abrir um pouco a cabeça, porque a gente tem que pensar desde a síntese até o produto final, se o nosso objetivo é um produto final. Como que eu vou sintetizar, purificar, processar esse material para aplicar ele utilizando uma técnica, e qual técnica que eu vou utilizar para aplicar esse material? É impressão por inkjet? É silkscreen? É roll-to-roll? É spin coat? Então a gente tem que pensar como que a gente vai estar aplicando esse material. E eu gostaria de falar assim, de forma bem superficial, da aplicação dos quantum dots em LEDs. Essa imagem aqui veio primeiro aqui, não era para aparecer agora, mas depois eu vou comentar sobre ela. Então a gente tem a obtenção dos quantum dots em diferentes comprimentos de ondas, tanto de absorção quanto de emissão. Aqui a gente vai falar das propriedades de emissão de luz desse material. Então, quando a gente pensa num LED utilizando quantum dot, tem duas configurações. Uma, os quantum dots vão estar no meio de camadas condutoras, e os quantum dots vão ter a função de ser o material eletroluminescente, onde a gente vai aplicar uma tensão, vai ocorrer a combinação dos portadores de carga e a emissão de luz desse quantum dot. Ou nós podemos utilizar esses nanomateriais em LEDs por meio de retroiluminação, onde nós vamos preparar um filme desses nanomateriais sobre um LED. Os LEDs, eles têm algumas dificuldades assim, desse mercado de LEDs. A gente tem LEDs com emissão no azul, possuem uma eficiência quântica muito elevada, porém, em outros comprimentos de onda, isso já é um pouco mais difícil, embora já tenha alguns materiais que vêm superando esse problema. Então, a gente tem um LED azul e a gente quer fazer um LED verde, o que eu faço? Eu já tenho um LED azul com uma eficiência quântica externa muito alta, vou preparar um filme de nanomaterial por cima do meu LED, por exemplo, um quantum dot, e aí eu vou mudar essa cor do azul para o verde, conforme nós podemos observar aqui nesse trabalho. Aqui a gente tem um LED, mas aqui no caso é um LED de tamanho macro, esse LED deve ter aproximadamente 1 centímetro. Aqui esse LED com a camada de quantum dot utilizada para fazer essa modulação da cor. Eu estou falando quantum dot, mas no caso poderia ser um quantum dot. Nesse caso em específico foram nanocristais de perovskita que ele depositou. Então aqui nós temos um esquema da técnica que ele usou. Ele preparou os nanocristais de perovskita utilizando o ácido oleico e oleilamina como ligante, preparou uma solução, um filme sobre o LED. Então, quando a gente excita essas nanopartículas, a gente tem a alteração desse LED, da cor,
de emissão desse LED do azul para o verde. Então, quando a gente está falando dos dispositivos emissores de luz, a diminuição desses dispositivos, ela é muito importante. A gente já tem essa questão da diminuição de dispositivos em diversas áreas, mas para a área de mostradores de imagem, ela é fundamental. Quando, por exemplo, nós pensamos em uma televisão. Quanto menor o pixel dessa televisão, maior vai ser a resolução de imagem. Então, aqui nós temos um gráfico onde mostra os pixels por polegadas de 2007 até 2019. Então, aqui a gente começa de 73 pixels por polegada, e aqui em 2019 nós já temos 30 mil pixels por polegadas. Então, é um aumento muito significativo. E como que é formado um pixel numa televisão? O pixel, ele vai ser formado por diversos, a gente vai precisar de uma fonte de luz, e a gente vai ter os subpixels, que geralmente são os padrões RGB. Aqui no caso eu estou falando de uma televisão de LCD, onde a gente vai ter uma fonte de luz, aqui a gente tem o backlight, um filtro que vai controlar a passagem de luz, aqui o cristal líquido, que vai controlar a polarização dessa luz, fazendo com que ela passe no filtro, no fósforo, quer dizer, com o RGB, que são red, green e blue, as três cores que vão ser utilizadas para formar as cores do nosso dispositivo, e aí um outro filtro que vai passar ou não a luz. Então aqui a gente tem a formação da luz verde, azul, e aqui o vermelho não passou, ele ficou preso no filtro, formando a cor preta, e a combinação dessas cores vai dar a cor ali no nosso pixel. Onde que os quantum dots podem entrar nessa questão de televisores? Eles podem entrar nessa camada onde a gente tem o fósforo que vai dar a cor. A maioria das TVs hoje de quantum dots que a gente tem no mercado, ela não utiliza os quantum dots com material eletroluminescente no LED. A gente caminha para isso, mas no momento os quantum dots estão ali na TV aplicado como se fosse um fósforo. Só que isso não é tão simples assim, porque a gente foi lá, fez a síntese do nanomaterial, e agora a gente tem que processar ele em uma área muito pequena, porque, por exemplo, a gente pensar que cada pixel ele tem que ter um tamanho reduzido, e aqui a gente consegue obter 30 mil pixels por polegada, então é uma área muito reduzida. E aí a gente tem hoje em dia as TVs de OLED, onde cada LED vai ser um subpixel. Então a gente vai ter um LED da cor verde, um LED da cor azul, um LED da cor vermelha, e a combinação desses diferentes LEDs é que vão dar a cor ali no nosso dispositivo mostrador de imagem. Então, a gente tem a combinação dessas cores no próprio LEDs, e a gente já consegue ver uma redução do número de camadas que a gente tem aqui no dispositivo, e com isso a gente pode observar, quando a gente for em uma loja, que essas televisões de OLEDs, elas são muito mais finas do que as tecnologias que utilizam o QLED, ou, por exemplo, o LCD. Bom, então, algumas oportunidades assim, que surgem em relação à aplicação de nanomateriais assim, na indústrias, ou a comercialização de nanomateriais, além dessa diminuição do tamanho dos dispositivos eletrônicos, dispositivos eletrônicos flexíveis, a gente já começa a entrar em um outro campo, que são os dispositivos flexíveis e elásticos, onde isso tem uma aplicação muito grande, a questão de sensores, para sensores corporais, roupas inteligentes. Então, essa é uma oportunidade, essa área de dispositivos eletrônicos elásticos. Eu
trouxe aqui para falar de alguns investimentos, onde a gente pode obter alguns investimentos. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem o PIP, que é a Pesquisa Inovativas em Pequenas Empresas, onde a FAPESP ela financia projetos para desenvolvimento de materiais. Aqui no caso, eu queria destacar a G-Têxtil, que é que eu conheço, é uma empresa que eu conheço e que ela possui um PIP, agora ela está no PIP na fase 2, que é uma fase onde o produto precisa de um nível de maturidade tecnológica mais avançada. Não são muitas as oportunidades aqui no Brasil, mas elas existem. Aqui nós temos a rede do Cibratec Nano, onde temos os laboratórios do Cisnano espalhados em diversas regiões do Brasil. Esses laboratórios eles são divididos na rede de nanodispositivos e nanosensores. Nós temos as redes também de nanomateriais e nanocompósitos. E o Cibratec ele oferece financiamento para pequenas e médias empresas, onde elas têm que desenvolver produtos onde os nanomateriais eles têm um aspecto fundamental na melhoria desse produto. E aqui no CTI, o Centro de Tecnologia da Informação Renato Ascher, ele é um centro multidisciplinar, a gente tem profissionais desde a área da robótica, a impressão 3D, a área de mostradores de imagens. Aqui a gente possui os laboratórios abertos, que as pessoas podem submeter projetos, se cadastrar. Vocês entrando no site, vocês vão ter mais informações, onde esse laboratório permitem o desenvolvimento de projetos relacionados a nanomateriais. Esses laboratórios estão cadastrados no Cisnano, quer dizer, e a gente tem o laboratório de micro e nanofabricação, de empacotamento e integração de sistema, laboratório de impressão 3D, o laboratório de imageamento de micro e nanoeletrônica, temos o laboratório, o LaFoto, que envolve energia fotovoltaica, e também temos laboratórios com diversos equipamentos para as análises desses nanomateriais. Então, aqui, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão encontrar algumas oportunidades para o desenvolvimento da pesquisa de vocês em nanomateriais. Bom, gostaria de agradecer a todos pela presença, agradecer ao Marco pelo convite, ao FQMAT, que foi muito importante na minha vida, o Centro de Tecnologia da Informação Renato Ascher e o Ministério da Ciência, Tecnologias e Inovações. Muito obrigado a todos e eu fico aberto para perguntas.